Olá, graça e paz, irmãos, tudo bem? Como passaram a semana? Como tem enfrentado esse momento de pandemia, principalmente de quarentena? Quarentena para uns, não tanto para outros, depende, né, da sua idade, da sua condição. Vamos, neste domingo de Páscoa, louvar o Senhor, cantar o Senhor como os irmãos já fizeram, e agora vamos meditar na palavra do Senhor. Gostaria de meditar num texto que Mateus deixou escrito para nós. Todos os 4 evangelistas narraram a ressurreição de Cristo Jesus, cada um na sua ótica, cada um na sua maneira de ver, e eu escolhi expor neste domingo a ótica, a visão e o intento do apóstolo Mateus, daquilo que ele viu, presenciou ou não, né? Depois ele é um dos 11 que vê em Cristo, um dos 11 apóstolos, outros que veem a Cristo. Então Mateus nos descreve no seu evangelho, capítulo 28, versos de 1 a 10, diz assim a palavra do Senhor: No final do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo dirigiu-se às mulheres e disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos discípulos que ele ressuscitou os mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, e de avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe nessa meditação. Santo eterno Deus, nós louvamos o Teu nome, agradecemos especialmente a oportunidade de cultuar ao Senhor, um culto em família, um culto com os nossos, um culto que o Senhor tem nos abençoado com cânticos, com hino, um culto que o Senhor nos permite orar, um culto que o Senhor nos permite ler a Tua palavra, e agora, Pai, o culto que o Senhor nos trará a palavra ao coração. Fale da ressurreição conosco, fale daquilo que o Senhor deu por obra do Santo Espírito ao apóstolo Mateus e que conservou nestes séculos, chegando até nós. Pedimos por fortalecimento do Teu povo, no nome de Jesus, amém. Quando você quer chamar a atenção de alguém, o que você faz? Quando você quer chamar a atenção de alguém, você coloca uma roupa bonita, você faz um grande aceno, você fala mais alto. Alguns publicitários fazem grandes propagandas, outdoors pela cidade, espalham aí cores, às vezes espalham luzes. Pessoas, quando estão namorando uma outra, né, o garoto paquerando a menina, fica mais brincalhão, fala e faz mais chacotas, brincadeiras, tentando chamar a atenção dela. Às vezes, né, se ele é mais esperto, faz mais elogios. A menina acena com pequenas entradas, ou seja, deixando-se levar nas brincadeiras. Tudo isso é quando nós queremos mostrar alguma coisa, quando nós queremos dizer alguma coisa de modo específico, dar sinais, fazer com que as pessoas prestem atenção em nós. Isso é muito propício em momentos onde são pontuais, singulares, chamarmos a atenção para alguma coisa muito específica.
Me parece que Mateus está chamando a atenção dos seus leitores para a ressurreição de Cristo. Mateus está mostrando o que ele quer que nós vejamos. E eu gostaria de meditar com vocês no seguinte tema neste domingo: o que você deve realmente ver na ressurreição de Cristo? O que você deve ver na ressurreição de Cristo Jesus? Em primeiro lugar, gostaria de dizer que Mateus, no modo de escrita antigo, não tinha recursos que eu e você temos hoje em dia. Se você está escrevendo um texto e quer chamar a atenção dos seus leitores, você coloca tudo em caixa alta, né? Tudo escrito em maiúsculo, ou então você passa o negrito, ou então você abre aspas, ou então você muda até de cor. Se você olhar o meu esboço, coisas aqui que eu quero chamar a atenção, me chamaram para fazer, porque eu tenha mais atenção, eu coloco em amarelo, eu coloco em vermelho, para que eu fale de um modo mais enfático com os irmãos. Mateus não tinha esse recurso. Mateus usou, como um bom escritor grego, ou da língua grega, recursos particulares, marcadores de texto, para que ele pudesse falar com seus leitores, ou mostrar para os seus leitores aquilo que eles deveriam olhar com maior atenção. Eu quero usar em 3 momentos esses marcadores do texto que Mateus deixou escrito para nós e levar-nos a entender a chamativa de atenção. Ele quer que nós vejamos algumas coisas na ressurreição de Cristo. Então, em primeiro lugar, ele quer que a gente veja o poder de Deus. Se você tem que olhar algo muito específico na ressurreição de Cristo Jesus, em primeiro lugar, veja o poder de Deus. Os marcadores que nós estamos falando, ele vai usar em 3 versículos. Ele usa no verso 2, ele usa no verso 7 e ele volta a usar no verso 9, sendo que no verso 7 ele usa 2 vezes. Vamos tentar entender isso aqui? Vamos falar um pouquinho do poder de Deus em primeiro lugar? Veja então, na ressurreição de Cristo, o poder de Deus. Vamos nos ambientar de modo histórico. Aqui é o 3º dia, o dia do Senhor, ou o 3º dia após a crucificação de Cristo Jesus. O texto de Mateus começa nos dizendo que é o findar do sábado, é mais ou menos as últimas horas da madrugada. É isso que ele está querendo dizer para a gente. É o início do domingo, ao entrar o primeiro dia da semana, por volta de 5, 6 da manhã. Vamos entender que o judeu considerava o início do dia às 6 da manhã. Então, ao entrar do dia de domingo, logo no início do domingo, 5 e 6 da manhã, Maria Madalena e a outra Maria, que nós devemos entender que é a Maria, mãe do Senhor Jesus, foram ao sepulcro de manhãzinha. Você tem que se lembrar da história, precisa entender, no verso de número 61 do capítulo 27, elas foram as últimas a deixar o sepulcro. O evangelista Mateus nos diz: achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. Então, elas foram na sexta-feira, quando José de Arimateia preparou o corpo de Jesus, ou mandou os seus preparar o corpo de Jesus, colocou ele na sepultura, lacrou a sepultura com uma pesada pedra que não podia ser removida facilmente, colocou lá, e as últimas pessoas ali do meio dos discípulos que andavam com Cristo é Maria Madalena e a mãe do Senhor Jesus, Maria. O texto então nos está chamando a atenção ainda para um aspecto fúnebre da história do Senhor Jesus. Aqui no Evangelho de Mateus é o último momento de morte. Eu não sei quanto a vocês, mas comigo, que já sepultei alguns parentes e alguns conhecidos, os dias que sucedem ao sepultamento são dias amargos. São dias que a morte nos rodeia, que os pensamentos do falecido, acerca do falecido, nos
rodeiam. Então são dias muito ruins, há um sentimento de morte no nosso coração. E é mais ou menos isso que Mateus está querendo nos colocar. Mateus quer dizer, ainda sentindo a morte do Senhor, ainda com o aspecto de morte, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro de Jesus. E no verso 2 nós temos o nosso primeiro marcador de texto, a primeira chamativa, é quando nós, na revista atualizada, a versão que eu estou lendo aqui, vem e aparece, e eis que, ele está chamando a atenção. Numa outra versão você pode encontrar a palavra que talvez eu gostaria mais que tivesse aqui, é o vejam o que acontece, ou vejam, olhem, observem. Então este eis que é um momento que Mateus está marcando no texto para dizer aquilo que aconteceu em meio a este momento de busca da sepultura do Senhor Jesus é algo extraordinário. E eis que, e o que aconteceu? E eis que um grande terremoto ocorreu. Houve um grande terremoto. E aí Mateus nos dá a explicação do porquê o grande terremoto. Porque um anjo do Senhor desceu do céu. Esse anjo, ele era meio desajeitado, ou na verdade ele está mostrando o grande poder do Deus ao qual ele serve. Por isso o grande abalo que ele vai causar para mostrar o poder de Deus. O anjo desce, causa um terremoto e remove a pedra que lacrava a sepultura do Senhor Jesus. Ele não só remove a pedra, como ele se assenta na pedra que fechava a entrada da sepultura do Senhor Jesus. Alguns aspectos interessantes tem neste eis que nos denota, que nos mostra o poder de Deus. O terremoto deve nos trazer à memória que quando algo extraordinário acontece na morte e na ressurreição de Cristo Jesus, ou na vinda, na entrada de Cristo Jesus, o mundo todo se abala. Se lembre no nascimento de Cristo Jesus que a estrela guia, ou seja, que Deus moveu os astros para marcar a chegada do Senhor Jesus, que os animais vieram reverenciar a chegada de Cristo Jesus. Se lembre que na morte o céu escureceu, que o pavor tomou a todos, e agora na ressurreição o terremoto marca o ressurgir de Cristo Jesus, ou o reaparecer de Cristo Jesus. Algo ainda que deve nos chamar a atenção ainda com a chegada deste anjo é que o seu aspecto era como o de um relâmpago e as suas vestes alvas como a neve. O que ele está nos ensinando? Que o mensageiro que Deus trouxe, ele veio se apresentar num aspecto de glória, com vestes brancas e brilhando como um relâmpago que a gente vê rasgando os céus. Mas o que me chama mais a atenção é ele se assentar sobre a pedra. Por quê? Todas as vezes no Evangelho de Mateus que ele usa este verbo assentar, ele está fazendo referência à glória e majestade de um grande Deus. O anjo é o mensageiro na Bíblia, e ele veio assentado, glorioso, mostrando para as mulheres que foram ver Cristo Jesus, que o cheiro de morte, que o aspecto de morte, que aquilo que pairava no ar, agora não tem mais espaço, porque o poder e a glória de Deus tomou aquele lugar. Interessante a gente pensar que Deus quer que nós associemos a ressurreição de Cristo Jesus com o seu grande poder, com a sua grande glória e com a sua grande majestade. A glória é tão maravilhosa que o verso de número 4 diz que os soldados que guardavam a sepultura, vendo tudo aquilo, tremeram espavoridos, e literalmente eles ficaram atônitos.
E eu gosto de pensar no Império Romano e no poder, na força do Império Romano, e me vem sempre à mente que soldados romanos tinham muito pouca ocasião para o medo. Mas ao contemplar tamanha glória, tamanho poder, eles tremem espavoridos. E não só tremem espavoridos, como o verso 4 ainda diz que eles ficaram como se estivessem mortos, ou seja, eles desmaiaram de medo. Deus está mostrando para o seu povo, os leitores de Mateus e nós que estamos cultuando ao Senhor neste domingo, que a primeira imagem que deveria vir em nossa cabeça, o primeiro olhar com o nosso coração deve ser: a ressurreição de Cristo é demonstração do poder de Deus. A ressurreição de Cristo é demonstração da força de Deus. Os inimigos da cruz de Cristo, aqueles que em comúnio, em acordo com as autoridades judias tinham matado e sepultado Cristo Jesus, os romanos, os poderosos romanos, tremem diante do poder de Deus. E não deveria ser assim. A glória de Deus, sempre quando manifestada, causa temor, causa espanto. E não é incomum encontrar homens desmaiando diante da força e do poder de Deus, e é isso que acontece com estes soldados, desmaiam diante da força do nosso Deus. O texto continua e no verso 5 nos dá uma demonstração do norte agora, que essas mulheres deveriam tomar os passos seguintes. Primeiro de tudo, mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, ele veio para falar com elas. Que coisa mais maravilhosa! Eu acho isso muito gostoso da parte de Deus. Elas foram as últimas. A mãe ficou até o último momento para sepultar o seu filho. A mulher, um dia, com 7 demônios, como Maria Madalena, a antiga prostituta, libertada pelo poder e pela graça de Deus, acompanha até o último momento do sepultamento do Senhor Jesus. E é para essas que Deus manda um anjo poderoso, reluzente como um relâmpago, que anuncia a majestade de Deus sentado suntuosamente sobre uma pedra, se dirigindo a elas, mostrando a elas, falando com elas. E o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, não sejam como esses, desmaiados aí pelo meu poder, pela demonstração do poder que eu tenho dado por Deus. Não temais, eu sei quem vocês estão buscando, eu sei o que vocês vieram fazer aqui. Olha que coisa mais linda! Deus mandou do céu um anjo para falar com essas mulheres. Deus mandou do céu alguém para continuar o anúncio daquilo que ele estava por fazer. E o anjo disse a elas: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Eu sei o que vocês vieram fazer aqui, eu sei o que vocês estão intentando fazer aqui. Talvez o que ele está se referindo é um costume judaico de que até ao terceiro dia os parentes do morto iam às sepulturas para ver se o morto não estava desmaiado, para ver se o morto não estava, na verdade não tinha morrido. Então talvez há uma última esperança no coração de Maria Madalena e Maria, mãe do Senhor Jesus. Elas estão indo à sepultura para buscar algo mais, alguma última esperança do Senhor não ter morrido. Mas ele disse e relembrou: ele foi crucificado. Ele está relembrando a obra salvífica de Cristo e necessária da crucificação. Ele não está aqui, ressuscitou. Ele vai direto ao ponto. Ele mostra aquilo que precisava ser entendido por aquelas mulheres. Ele morreu de fato, mas a morte não o segurou. Ele voltou dos mortos e ele não está mais aqui. Ele ainda continua: vinde ver onde ele jazia. Entrem no túmulo, entrem na sepultura,
vejam, ainda talvez com os soldados caídos, desmaiados, o anjo as convida para entrar dentro da sepultura. Aqui eu fico muito intrigado. Irmãos, a narrativa é muito clara. A pedra estava selada, marcada, e a pedra não é pequena, é uma pedra com quilos e até às vezes toneladas. Um ser humano normal não poderia remover a pedra, ela deveria ser rolada. O anjo e a pedra é tão grande, aquilo está tão bem guardado, que o anjo causa um terremoto para remover, mas em nenhum momento a gente vê Jesus saindo. Interessante, né? A gente não vê Jesus apontando a cabeça para fora e falando: ué, vai chover hoje? E aí, como é que está esse domingão? Vai na praia? Ele está dizendo, o anjo está dizendo: o Senhor já não está mais aqui, ele já ressuscitou. Ué, mas ele não removeu a pedra? Como é que ele saiu daqui? Lembre-se do Evangelho, lembra do Evangelho de João, quando no capítulo 20, verso 26, os discípulos trancados em casa, com medos, o Senhor Jesus se põe de repente no meio deles? Diz assim: estando as portas trancadas, verso 26 do capítulo 20 de João, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Ou seja, Cristo não precisou remover a pedra para sair do túmulo. Jesus ressuscitou e saiu do túmulo sem remover pedra. Aliás, a ressurreição de Cristo é o tipo, o exemplo claro, e assim será o nosso corpo glorificado. As barreiras físicas não seguram o Senhor Jesus. Um túmulo lacrado, uma rocha muito pesada, não segura o grande poder do nosso Deus. A morte não segurou, e muito menos uma grande rocha poderia segurar o grande e maravilhoso poder do nosso Deus demonstrado na ressurreição de Cristo Jesus. A primeira imagem que você deve ter esse domingo, quando pensar na ressurreição de Cristo Jesus, é se lembrar que o poder de Deus, Criador de todas as coisas, que rege todas as coisas, que comanda todas as coisas, é que trouxe Jesus dos mortos. Isso traz tanto ensinamento para a gente nesse momento, que o medo toma o coração da igreja, né, irmãos? Estamos neste domingo celebrando a ressurreição de Cristo Jesus, e lembrando que nela encontramos a demonstração de puro poder do nosso Deus, da vitória completa sobre a morte, o último adversário a ser vencido. A segunda coisa que você deve ver quando pensar, quando olhar para a ressurreição de Cristo Jesus é: veja a graça de Deus. Veja a graça de Deus. E o texto continua, e eu vou me ater somente ao verso 7 nesse segundo ponto, que no verso 7, dois marcadores de texto voltam a aparecer. Observe comigo, olhem comigo. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Olha que interessante. Então o anjo continua a falar e agora dá ordens expressas, há um imperativo de Deus para essas mulheres: e depois depressa, saiam daqui, não se atenham mais à morte do Senhor Jesus, essa fase já passou, não há mais necessidade de Cristo Jesus morrer, uma vez que ele morreu, acabou, saiam daqui. Há uma continuidade a ser feita. O id está sendo marcado aqui, e vão embora. Falem aos seus discípulos, aos 11, e é isso que elas vão fazer. Elas vão para onde os discípulos estavam reunidos e vão contar a eles, e eles vão correndo depois João e Pedro para testemunhar também a sepultura vazia, mas essa é uma outra história. Vá até eles e falem que ele ressuscitou, e vai adiante de vós para a Galileia. Este, que na nossa tradução aparece "e vai", é um outro marcador de texto, o mesmo que o verso 2 trouxe, "e eis que", é o mesmo. No seu original, na escrita original, é um marcador de texto onde Mateus está chamando a atenção para a ordem. Está dizendo: é aqui que vocês devem colocar o olho de vocês. Mas o que deve ser posto o olho? Que ordem é essa? Olha, que
se a gente não pensar em todo o ministério de Jesus, a gente perde o porquê que ele está falando isso, ou qual a objetividade do que ele está falando isso. Ele está dizendo no verso 7: e vai adiante de vós para a Galileia. Ele está dizendo que o ministério, ou que a obra do Senhor em Jerusalém, de morte e ressurreição, acabou, e que a continuidade se dá na Galileia. Que coisa mais estranha. O anjo está chamando a atenção dessas mulheres para elas irem falar aos discípulos que o Senhor Jesus está indo para a Galileia e que lá na Galileia eles deveriam encontrar o Senhor Jesus. Que coisa mais interessante da gente pensar. Por que a Galileia? Por que aquela região? Primeiro, eu gostaria que você se lembrasse que a Galileia é conhecida pelos judeus como a Galileia dos gentios. O local do entorno do mar da Galileia, ou do mar de Tiberíades, onde ficavam muitas cidades, e naquela região do entorno da Galileia, Jesus desempenhou uma grande parte do seu ministério. Jesus pregou a muitos naquela região. Jesus fez muitos prodígios e muitos milagres naquela região. Nossos dois últimos sermões, as duas últimas apresentações da mulher do fluxo de sangue e da filha de Jairo, foi naquela região da Galileia. O endemoniado foi na região da Galileia. O Jesus parar o mar e a tempestade foi na região da Galileia. E agora o Senhor Jesus manda essas duas avisarem os discípulos que eles tinham que voltar lá para a Galileia. Por que a Galileia? Porque a Galileia é a região dos desprezados, a região onde os judeus, o povo que morava em Judá, que se achava melhor, desprezavam os que moravam mais ao norte. A região onde havia muita miscigenação, a região onde havia muito tráfico de pessoas e que os judeus achavam muito impura aquela região. Jesus era conhecido como Galileu por estar naquela região, por morar naquela região, por crescer naquela região. Jesus manda os seus voltarem para lá, mas há algo mais específico naquela região. É naquela região que Jesus quer ter um novo recomeço com os seus discípulos. Por isso ele manda as meninas, as mulheres avisarem os seus para irem para aquela região. Irmãos, o que Cristo, ou que o anjo está anunciando aqui a essas mulheres, é que a ressurreição de Cristo traz um novo recomeço, traz graça. Foi na Galileia onde os discípulos testemunharam sobre a divindade de Cristo, sobre o poder de Cristo, mas falharam, mas negaram, mas fugiram. Agora Cristo Jesus vai tratar com eles na Galileia. Se você ler o restante dos outros evangelhos, se você ler o restante, o final do evangelho de João, você vai encontrar esses discípulos na Galileia voltando às suas práticas de pescadores, às suas atividades corriqueiras. Jesus vai encontrar com os seus discípulos na Galileia e vai comer com eles, e vai andar com eles, e vai mostrar-se ressurreto a eles, e vai falar para Pedro, e falar aos discípulos para eles voltarem ao ofício de apóstolos que eles haviam perdido. A região da Galileia é a região do recomeço. E é tão interessante isso, e é tão marcante isso. Isso não é só para os 11 que ficaram, isso não é só para os 11 apóstolos restantes, já que Iscariotes está morto. Jesus, o anjo marca e faz um outro marcador de texto para elas, e este é como fugir, é uma repetição do eis que, é uma repetição do eu estou marcando isso para vocês também. Ele está dizendo que o recomeço não é só para os 11, mas é também para Maria Madalena e para Maria. Jesus está dizendo que a Galileia, que o recomeçar, que vocês erraram, que a graça de Deus não são só para os 11, mas é para vocês também, e é para todo discípulo que reconhece o erro e que se
volta ao senhorio de Cristo, do Cristo glorioso, ressurreto, que vai aparecer com eles, que por mais 40 dias vai ensiná-los e andar com eles depois da morte. Irmãos, sei que cada um de nós temos a nossa Galileia, que Deus já agiu com graça com você, que Deus já foi gracioso e te reconduziu a momentos onde você estava caído, a momentos onde você estava abandonando Cristo, e Cristo vai atrás de você. Uma coisa a ressurreição, uma outra coisa a ressurreição de Cristo quer nos lembrar, além do poder de Deus, é que há graça na ressurreição de Cristo, é que Cristo reconduz os seus aonde eles caíram. A ressurreição é o renovar, é o reavivar, é o ressurgir da morte para a vida. Há um terceiro e último olhar que devemos ter para a ressurreição de Cristo, que o apóstolo Mateus está nos marcando neste texto. Os versos de 8 a 10 nos ensinam bem sobre ele. Além de ver o poder, além de ver a graça, veja o Senhor e Deus na ressurreição. Veja o Senhor e Deus na ressurreição. E é muito interessante o verso 8, na sequência do texto, que ele está dizendo assim: retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria. Olha que coisa esquisita. Medo e alegria são sentimentos muito raros em nós de acontecer simultaneamente. Comigo aconteceu poucas vezes. Acontece frente a um desafio que a gente quer esse desafio, mas ao mesmo tempo tem medo dele, sabe assim? Quando eu, por exemplo, fui para o seminário, eu tenho que mudar minha vida de fisioterapeuta, como tinha, para agora uma vida de estudante, e o que vai ser da minha família, aquele medo toma o meu coração, mas ao mesmo tempo eu tenho a alegria dessa nova etapa da minha vida. É um misto de medo com alegria, mas se assemelha mais a uma montanha russa, a um brinquedo de parque de diversão grande. Eu fui nesses dias aí naqueles elevadores que você sobe e desce de uma vez, chamam de Big Tower. É um misto eu estou morrendo de medo, mas que alegria ao fazer. Medo e alegria é uma característica muito própria da caminhada cristã, e deve estar no nosso coração sempre. O medo, o temor de Deus e a alegria por pertencer ao povo de Deus. O que elas estão sentindo aqui é uma síntese da vida cristã, onde nós temos a alegria por sermos de Deus, mas ao mesmo tempo temos o medo, o temor daquilo que vai nos acontecer e do Deus poderoso que servimos. Entendem? Elas estão assim, servindo a Deus, cumprindo o que Deus está falando, mas com alegria, mas ainda com medo. O texto caminha para o seu ápice, e o ápice acontece no verso 9, e não poderia deixar de ser. Mateus coloca mais um eis que. Mateus quer marcar o texto, e talvez este eis que é o principal marcador, porque eis que acontece algo muito maravilhoso, maior e melhor do que um terremoto, maior que um terremoto bom nesse caso, né? Um terremoto que liberta ou que mostra o sepulcro vazio, maior do que ver um anjo reluzente, maior do que ver qualquer coisa nesse mundo. Essas mulheres agora se encontram com o próprio Cristo ressurreto, e eis que Jesus veio ao encontro delas. Que coisa mais gostosa, que bondade e caridade do Senhor Jesus. Cristo apareceu nesse mundo novamente, em primeiro lugar, para uma mulher curada por Ele, uma mulher liberta por Ele, para sua mãe. Cristo aparece para a mãe. Que coisa mais gostosa do Senhor. Cristo aparece para elas agora de um modo maravilhoso, ressurreto, e a saúda. Salve, uma declaração de saudar a quem Ele encontra, de afeto, uma relação de intimidade. É uma saudação, é um oi, mas um oi afetuoso. Jesus a saúda, e elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. O que fazer quando vendo
ressurreto, senão abraçar os pés, ajoelhados e adorar o Senhor, reconhecer que Ele é Deus, reconhecer que Ele é Senhor, que Ele venceu a morte, que o túmulo não o segurou, reconhecer que o seu poder foi manifesto, reconhecer que Ele apareceu novamente. Elas fizeram e nos indicam aquilo que todos nós devemos fazer: se ajoelhar diariamente, ajoelhar o nosso coração diante do Senhor Jesus, o Cristo ressurreto, o Deus revelado em Israel, que agora vai para a Galileia dos gentios e vai ser levado por esses apóstolos até os confins da terra. E não é à toa que Mateus vai caminhar essa narrativa para o ide por todo mundo, anunciando a sua morte, pregando o ensinar sobre tudo aquilo que eu ensinei a vocês. Irmãos, elas abraçam a Cristo e recebem novamente a mesma instrução do anjo. Repara, Jesus repete o que o anjo falou: não temam, verso 10, não temais, ide e façam aquilo que vocês acabaram de ouvir. Jesus reafirma a mensagem do anjo. Não sei se elas não iam, eu não sei se elas titubearam, mas no final das contas a gente vê graça de Cristo Jesus em reafirmar as palavras do Senhor: dirijam-se a Galileia e lá me verão. Todos vocês que são meus irmãos me verão aquilo que eu tenho para vocês. Algumas implicações deste texto eu gostaria de deixar com vocês nesse domingo de modo prático. Jesus muda a morte. O cheiro era de morte, o gosto era de morte. O poder de Deus manifesto no Cristo ressurreto quer mudar o aspecto de morte. Nós estamos vivendo um momento, irmãos, disse isso no domingo passado, quero reafirmar para vocês, difícil, aonde o cheiro de morte está aí em todos os lugares. O cheiro que eu quero dizer é notícias, conversas, brigas. E o Cristo ressurreto mudou essa história naquele fim de sábado triste, onde a desesperança já tinha tomado o coração dessas mulheres. Cristo mudou gloriosamente. Ele muda a história da nossa vida, Ele muda os pontos que são de morte na nossa vida, Ele muda a história da nossa família, Ele muda a história que estamos vivendo. Não percam isso de vista. Nestes dias de morte, Cristo é um Deus que muda da morte para a vida. Um estalar poderoso de Deus. Uma outra coisa que este texto está claramente nos mostrando é o poder de Deus. A terra treme, os soldados tremem, o anjo manifesta em suntuosidade, em brilho como um relâmpago, a pedra é miraculosamente tirada, a pedra não segura o Senhor, o poder de Deus é manifestado. Gostaria de te lembrar que Romanos capítulo 8, verso 11, diz que o Deus que está em nós, o poder de Deus que opera em nós é o poder que ressuscitou a Cristo dos mortos. Paulo diz aos Romanos assim: o poder que ressuscitou a Cristo dos mortos atua em você para transformá-lo. Às vezes você vê um pecado, às vezes você vê uma luta na sua vida, você fala: eu não consigo vencer isso. Às vezes você vê uma situação na sua casa, às vezes você vê algo muito ruim que você está vivendo, que é seu, que cheira a morte. Gostaria de dizer para você que crê no Senhor Jesus: o poder que ressuscitou a Cristo dos mortos atua no seu povo, atua poderosamente em nós. Não perca isso de vista. O anjo assentado como um majestoso arauto está dizendo: se eu sou assim, brilhante, reluzente, se eu me assento aqui, eu tenho em tudo isso uma demonstração para vocês. Eu sou arauto de um grande rei, de um grande regente, de alguém muito maior do que eu. E é este poder que vocês têm que focar, e é isso que vocês têm que olhar, e é isso que vocês têm que buscar. Há uma outra implicação desse texto que eu acho maravilhosa.
Quando Maria Madalena e a Maria foram ao sepulcro, elas não tinham grandes expectativas. Elas não acreditavam que algo iria acontecer, apesar do anjo lembrá-las que Cristo já havia avisado a elas da sua ressurreição. Elas foram lá com o coração em desalento, ainda em desesperança. Deus é um Deus que trabalha neste mundo, conduzindo a história, conduzindo todas as coisas, mesmo quando o mundo está em silêncio. Aqui é o antitipo do: enquanto vocês não conseguem fazer nada para mudar a história, para mudar a vida de vocês, eu trabalho em favor de vocês. Isaías, o profeta do Evangelho, do Antigo Testamento, no capítulo 64, verso 4 do seu livro, diz algo muito interessante sobre Deus. Ele diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Enquanto esperamos em Deus, na ressurreição de Cristo, temos que lembrar: Deus trabalha para conduzir todas as coisas segundo o seu bom propósito. Deus não está parado, Deus não está quieto, apesar de toda a situação que nos circunda, de todo o mal que se apresenta, de tudo que é ruim. Deus conduz a história poderosamente para o fim que Ele deseja, para o fim que Ele prometeu dar ao seu povo. Irmãos, houve um novo recomeço na vida dos discípulos na Galileia. Eu acredito que todos nós temos a nossa Galileia, todos os que cremos em Cristo Jesus. E para você que está me ouvindo, que não creu ainda, eu lhe anuncio, eu lhe falo e lhe advirto: recomece a sua vida, nasça de novo no poder do Cristo ressurreto. Mas para você que já reconheceu, que já recomeçou a vida em Cristo Jesus, que já apertou o restart da vida espiritual, eu quero te perguntar: como é que você está vivendo neste recomeço da vida cristã? Como marido, como pai, como esposa, como mãe, como filho, como servo, como patrão, como uma pessoa que se esqueceu da onde você veio, que é da salvação de Cristo na cruz, da salvação que vem na ressurreição de Cristo? Vive apegado aos valores deste mundo, ou vive no apreço de Deus? Quando os apóstolos queriam voltar para o velho homem, Cristo os trouxe de volta. E eu rogo a Deus que este sermão ache o seu coração, às vezes, que está querendo correr para o velho homem, para voltar a Cristo, para pedir perdão, para pedir para Cristo e suplicar: me ajuda. Você que já entendeu a sua Galileia, não se volte para as questões mundanas, não perca a esperança. Cristo é um Cristo poderoso e ressurreto. Por fim, ao ver Jesus pelos olhos da fé, o que podemos fazer se não ajoelhar e adorar? Como está a sua vida de adoração? Como está a sua vida de louvor a Deus, de prática de adoração, de cumprir os mandamentos de Cristo Jesus e de abraçar os seus pés e de dizer assim: Senhor, eu lhe adoro com toda a força do meu coração? Vivemos dias, irmãos, onde a adoração está sendo requerida de nós num tom mais alto. Esta pandemia, este enclausurar das pessoas em quarentena, está pedindo um tom a mais de adoração. O medo toma o seu coração, a ressurreição quer tirar o foco do medo. Por 2 vezes o anjo de Cristo disse: não temais, vá a Galileia, ainda há coisas a serem feitas. O medo toma o seu coração, a desesperança do sábado à noite toma o seu coração, ou a alegria toma o seu coração, porque você se lembrou que um dia você já se curvou diante de Cristo e disse a Ele: Senhor meu e Deus meu, Senhor é tudo que eu tenho. Ainda que a figueira não floresça,
ainda que a vida não deu o seu fruto, ainda que o mal me tome, mas eu tenho, Senhor. Que esse domingo você possa se lembrar, você possa reavivar a fé do seu coração, que o Cristo Deus, que o Senhor Deus ressurgiu dos mortos, cumprindo a sua promessa. Descanse nessa verdade, viva nessa verdade, paute a sua vida e o seu olhar de todas as situações do mundo pela verdade, que servimos um Cristo que a morte não lhe segurou. Louvado seja o Senhor. Vamos orar? Deus, obrigado por esse texto maravilhoso, por este texto sagrado que o Senhor nos deu, mostrando que as palavras, que as promessas de Cristo, de morte e de ressurreição foram cumpridas. Que nós vivamos uma vida olhando para o poder do Senhor, olhando para a graça do Senhor, olhando para Cristo que é Deus e Senhor de todas as coisas. Louvado seja o Senhor. Que nós sejamos assim, que nós vivamos assim, não somente neste momento, mas em todos os dias da nossa vida, para a honra e glória do Teu próprio